Olá, eu venho falar um pouquinho hoje a respeito de uma pergunta ou de uma colocação que muitos me fazem, é que isso é coisa de velho? Ah, não consigo fazer mais, não tenho mais idade para isso. Não, meu joelho tá doendo porque eu já tenho 60 anos. Sabe que a idade, ela só é um fator limitante se eu escolho a partir dela. E de todos os outros fatores que me limitam a ter uma vida plena. Se eu me prendo à idade, eu me prendo ao que eu posso fazer, ao que eu conseguiria ou não fazer, e ao invés de eu pensar de como eu vou fazer isto. Então, todos os fatores que nos limitam, como crenças, como idade, como condição física, elas nos impedem de ter uma vida plena, seja ela a fase que nós estivermos na vida. Então, se a gente pensar de como eu posso fazer isso, é se educando, por exemplo, para o envelhecimento, que é uma das propostas aqui deste canal da Geronto Network. Então, eu gosto sempre de comparar o nosso corpo com um automóvel. Nosso corpo, no início, ele se comporta como uma Ferrari, com muita potência, com muita rapidez, com muitos itens de qualidade, de avanço, de tecnologia. E à medida que esse corpo entra no processo de envelhecimento, que eu já falei muitas vezes aqui neste canal e tem vídeos específicos a respeito disso, que é um dos períodos mais longos da vida do ser humano. Então, neste processo de envelhecimento, este corpo, que comparado a uma Ferrari, se transforma num Fusca. E eu não estou aqui tirando nenhum mérito do Fusca ou dizendo qual é melhor, qual é pior. Nessa comparação, eu quero mostrar para vocês como é que o nosso corpo age. Então, toda aquela potência, aquela capacidade que ele tinha de acelerar em poucos segundos, à medida que ele se transforma num Fusca, não é mais tão capaz. Ou então não é tão facilmente atingido como era antes. A velocidade dos nossos processos fisiológicos, dos nossos processos físicos, psicológicos e emocionais, a velocidade com que eles se processam e essas respostas, elas tendem a ser menor. Então, se eu exigir demais deste corpo, dessa Ferrari que se transformou num Fusca, o que vai acontecer? Provavelmente funda o motor. Provavelmente esquente muito a temperatura deste motor. E fazendo essa comparação com o carro, eu não consiga ir aonde eu estava escolhendo neste percurso. Da mesma forma é o nosso corpo. O quanto é importante a gente reconhecer o que ele tem de capacidade, o que ele tem de potencialidade e o que a gente pode fazer com ele. Então, pensando que se eu conhecer quanto que o meu corpo pode fazer, o quanto que ele necessita de informação, de nutrição, de atividade, de estímulos para fazer aquilo que eu posso. Então, se eu, por exemplo, se eu estou imobilizada numa cadeira de roda por uma queda, ou porque eu quebrei algum membro inferior e eu não posso caminhar. Eu tenho a parte superior do corpo, como o braço, ombro, abdômen, cabeça, para fazer outras atividades. Então, se eu fazia uma atividade física, eu ainda continuo fazendo com os membros superiores. Então, não é porque alguma coisa já não desempenha o papel que desempenhava tão bem até aquele momento, e isso pode ser temporário ou pode ser de uma forma definitiva, o quanto que isso vai me impedir de fazer outras atividades. Então, quando eu trago no início da nossa conversa que existe coisa de velho, ou isso já não é mais a minha idade, quanto que a gente se assegura com alguns fatores limitantes, com algumas crenças limitantes, para não desempenhar toda a potencialidade que nosso corpo é capaz. E aí eu trago como, por exemplo, os times de basquete, de vôlei, de amputados, e que a gente vê. Então, pessoas que perderam as pernas e que fazem essa atividade sentados.
né, numa quadra adaptada. Então, quanto que a gente pode se olhar e ver o que que a gente tem de recurso externo e interno para nos tirar desta zona que eu não falo de conforto, porque se eu estou estagnado nela e eu não tenho ganhos, talvez ela seja assim uma zona de inconforto, camuflada de conforto e de bem-estar. Porque nós somos seres que estamos aqui para sermos autônomos, para tomarmos decisões, fazermos escolhas. E essas escolhas, elas têm que ser sempre visando qualificar a nossa vida, o nosso envelhecimento, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, seja ela como ela se apresenta. Então, as escolhas que eu fizer para a minha vida vão trazer mais qualidade para esse meu dia a dia, para essas atividades, para as atividades de vida diária que eu tenho, né, de pagar minhas contas, de gerir a minha casa, de gerir a minha vida, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha saúde e as minhas escolhas. Então, eu acredito que não tem coisa de velho. Só tem escolhas que a gente faz e a minha contribuição nesse momento é para que essas escolhas não sejam limitantes. Elas sejam escolhas que venham a agregar e trazer mais qualidade para o meu dia a dia, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Pensem um pouquinho nisso e a gente se encontra daqui a pouco, tá bom? Um beijo.